filmando, né? Ali, ó, se mexendo ali, ó. Se liga que eu vou derrubar uma galera agora. Ai, Palhaço. Ah, tá bem complicado já, né? Demais. Ele, cada dia que você vê um pé. vou te chamar de bacon. Ai, Será? Chamar de John. Eita! Ixi. Vai! Os caras levam a sério. é, leva uma brincadeira séria. Antigamente brincadeira era brincadeira, hoje em dia. Chamar de Alana. Ixi, não tem não. Alan. Nada contra não. Pode falar também. Vai falar da onda aí. Alan. Não escondo nada dela. Vamos chamar de Luana. Estou sonhando, olha ele se auto. Quer mais de quê? Ninguém falou nada, Uma eu mídia- falei, então me chama de... Ei, já pensaram no louvor aí? Já. Tá beleza então. Depois eu quero só o louvor que a gente Cara, nunca louvor toca. pelo coração. Vai ser grande ao Senhor. Não, mas tem que fazer com excelência, galera. Estou... Tira para o chão. É, né?